E curtindo este maravilhoso balneário de Iriri com toda a sua família, aqui está o cirurgião plástico Júlio Riva, um dos nomes mais conceituados do nosso estado. E o Júlio vem aqui a Iriri depois de muitos anos, porque ele é daqueles que conheceu Iriri no carnaval, né, doutor Júlio? Carnaval, né? Carnaval, verão. Sempre a gente dava uma passadinha aqui quando dá. Época de solteiro, né? Na época de solteiro. Deixar claro. O que você achou? A cidade é pequenininha, né? Bem aconchegante. Mudou um pouquinho, pelo que eu lembro, mas tá aqui mantendo aquele ar de interior, né? De cidadezinha do interior, bem bacana. Tão pertinho de Vitória, né? Tão fácil. Menos uma horinha de Vitória, muito rápido. Muito bacana. Agora, doutor, sobre cirurgia plástica. Quando a gente encontra um médico, a gente quer sempre tirar aquela casquinha e umas ideias pra gente também, não é verdade? Muito se fala hoje em cirurgia, por exemplo, HD. O que é isso? É High Definition? Que tipo de cirurgia é essa? Isso, a lipo HD, é o H de High, D de Definition. Isso significa que é uma lipo de definição, né? Uma lipoaspiração de definição. É algo que já vem sendo realizado aí pelo mundo afora há cerca de 5 anos. E tem como característica a gente valorizar as áreas de transição entre a musculatura. Então hoje a lipoaspiração, a cirurgia do contorno corporal, ela valoriza as áreas de definição entre um músculo e outro. Então você não tem mais aquela lipoaspiração, aquela plástica de abdômen sem graça, né? Aquela coisa reta, sem forma. Hoje você consegue deixar lá aquela região bem mais com as nuances naturais do corpo, ou até mais bem marcado, como se fosse algo mais próximo do paciente mais atlético mesmo. Então posso acreditar que alguém com sobrepeso não deve fazer esse tipo de cirurgia. Ele não deve imaginar que a cirurgia plástica vai emagrecer ele, por exemplo. Então, ótima pergunta aí. É bem comum o paciente com sobrepeso imaginar que ele não tem nenhuma possibilidade de ter o abdômen mais definido, ou também a realização de uma lipoaspiração com esse propósito. Mas mesmo o paciente com sobrepeso, você consegue, lógico, ali a expectativa é outra, mas você consegue, mesmo esse paciente, consegue entregar um resultado com uma característica ainda um pouco mais natural. Não, como eu te falei, não aquele abdômen reto, né, como era antigamente, aquele abdômen mais trabalhado, com as nuances ali, as entradas da musculatura, então fica uma coisa mais natural. Então isso é possível. O paciente que já está mais atlético, que chega com aquela gordurinha localizada, mas que tem um peso mais próximo do ideal, esse paciente sim, esse paciente você pode então tentar um resultado mais próximo de algo mais definido, mais trabalhado, bem mais atlético, e isso é a proposta, mas logicamente que isso também vai do gosto do paciente, né? E aqueles mitos e verdades sobre o verão? É verdade ou esse é exagero que a melhor época de fazer uma cirurgia plástica não é no verão? Então, para a região nossa aqui, não tem muita diferença entre inverno e verão, né? Você tem uma variação muito pequena. Mas do estado de São Paulo para baixo, por exemplo, isso faz uma boa diferença. Então, para a questão de conforto no pós-operatório, realmente aqui não tem tanta diferença. Ocorre que o pós-operatório no verão é um pouco mais prejudicado, porque você tem que evitar o sol, você não pode se expor ao sol, né? Tem essa questão toda aí. Então o paciente ele tem que entender que o pós-operatório não tem possibilidade de exposição ao sol, ainda que ele possa, depois de 30, 40 dias, ficar debaixo de uma sombrinha ali, com uma saída de praia, se não tiver exposição, né? Então isso é possível de ser feito, mas realmente incidência de radiação solar tem que ser evitada. E como está o Espírito Santo neste leque de serviços oferecidos à comunidade internacional quando o assunto é cirurgia plástica? O Espírito Santo ele é agraciado por uma gama de profissionais de altíssimo gabarito. Então você tem profissionais aqui de excelência que recebem pacientes do mundo inteiro. Eu tenho vários colegas, a gente mesmo recebe paciente de várias partes do mundo, e eu tenho vários colegas também que têm essa mesma linha de trabalho. A gente não deve nada a nenhuma outra parte do país, muito pelo contrário. Eu considero o Espírito Santo ponta nesse aspecto aí. E a cirurgia brasileira, como um todo, ela é imbatível, né? Você não tem como comparar um resultado de cirurgia de contorno corporal nosso daqui com qualquer outra parte do mundo. Não tem não existe nem comparação.
Agora, para a gente colocar um pouquinho de pimenta nesse molho aqui, qual é o conselho que o senhor daria para as pessoas que têm uma tendência a exagerar um pouquinho e ficarem todas parecidas? Esse é um cuidado que o médico também tem na hora de colocar ali a marca dele, que acredito também que cada cirurgião tem a sua marca, tem o seu jeito de trabalhar. Sim, cada cirurgião tem um nicho de mercado, né? O meu nicho de mercado é mais contorno corporal. Mas falando de face também, a gente faz muita face também, mas falando de face, hoje em dia é muito comum os pacientes terem todos o mesmo biotipo, né? Aquele aspecto. Fazer aquela foto e falar, quero ficar igual a Angelina Jolie, né? Então, isso tem que ser evitado, né? Cada paciente tem que ter a sua característica pessoal respeitada. Logicamente que valorizar ali as nuances, as formas e tentar sempre reduzir aquilo que traz como característica de envelhecimento, né? Uma blefaroplastia tem que ser feita, uma suspensão de um SMAS. Esse cara sou eu. Mas nunca com exagero, nunca tentando manter um padrão, de tentar buscar um padrão mais artificial. O padrão ele tem que ser o padrão do indivíduo, né? Tem que respeitar a característica de cada indivíduo. E para terminar, idade certa para fazer cirurgia plástica ou também é um mito que só depois dos 40 para 50, a gente muito nova pode esperar um pouquinho mais? Então, já operei paciente de 15 a 85. Então, cirurgias reparadoras ou estéticas também? Estéticas. Na verdade, você tem que entender qual é a demanda do paciente. Se o paciente tiver saúde para realizar aquele procedimento, ele está apto a fazer ele está autorizado a fazer aquele procedimento. Quem indica a cirurgia é o próprio paciente. Eu já tive uma paciente de 82 anos de idade que veio para fazer cirurgia do contorno corporal. A gente não tem que entrar no mérito da questão por qual motivo, né? Mas ela se sentiu bem realizando cirurgia do contorno corporal com 82 anos de idade. Que bacana! Óbvio. E claro que a cirurgia foi uma cirurgia que a gente fez de forma mais conservadora, sem inventar muita moda ali e tudo para poder não correr risco na cirurgia. Mas a demanda de cada um, isso é individual, né? Bacana de tudo isso, quando a gente procura um cirurgião plástico para ou nos satisfazer com uma imperfeição que a gente acha que tem ou realmente tem, a gente está cuidando não só da aparência, mas muitas vezes do interior também. A gente está cuidando da autoestima. Isso é muito importante. Doutor, muito obrigado, viu? Um bom verão para nós. Eu que agradeço. Bom verão para todos nós.